Mais um episódio iniciando aqui do Wealth Buster, Impulsionadores de Riqueza. E hoje eu tenho a satisfação imensa de receber meu grande amigo Gustavo Fontes, esse cara fantástico da área comercial. Seja bem-vindo, Gustavo. Sensacional, Nestor. Eu te digo que a satisfação é minha, né? Porque poder estar batendo esse papo com você, né? Um cara que eu considero ser um professor aí. Imagina. Nesse impulsionamento de riqueza. Então, para mim é um grande prazer estar com você aqui. A águia tem que andar com a águia, cara. Então eu tenho que chamar sempre os melhores aqui. Tamo junto, vamos pra cima, exatamente. Gustavo, me fala um pouquinho aí de você, cara. Como é que você começou a sua carreira na área comercial? Como que foi? Com quantos anos? Fala um pouquinho de você. Nestor, eu sou aquele vendedor nato. Nasci numa família de comerciantes, né? Então, durante toda a vida eu tive aí no comércio, trabalhando e entendendo como é que funciona o público, né? Entendendo como é que eu faço para poder encantar o cliente, as coisas que fazem a diferença, né? Então, meu pai tinha uma padaria na década de 80. Padeiro. E quando faltava o padeiro, ele é aquele dono de padaria que ia lá fazer o pão e por aí vai, né? E você sabe que tá todo mundo vindo do ramo de padaria pro consórcio. Marquinhos também tinha as padarias dele. Exatamente. Já conversei várias vezes com o Marquinhos, lembrando histórias da padaria, né? Mas eu comecei na padaria lá atendendo, né? Servindo pão, às vezes enxugando o saquinho de leite, né? Para os mais antigos aí vão lembrar disso. Depois meu pai foi mexer com material de construção e aonde eu tive a oportunidade de conhecer mais, trabalhar no negócio dele, né? Comecei como conferente de mercadoria, subia ali no caminhão para conferir a mercadoria na hora da entrega, atendia o cliente que chegava na expedição e fui crescendo, virei gerente de loja dele lá, até que vim para o ramo automotivo. E fiquei durante 25 anos, ainda estou no ramo automotivo, né? Mas foi aonde eu desenvolvi de fato a minha carreira com várias técnicas e cresci bastante. E você trabalhou em grandes empresas aí da área das concessionárias, né? Sim, comecei na Chevrolet, depois fui para Fiat, fui para Renault, fui para Nissan. Na verdade, fui para Nissan primeiro, depois fui para Renault. E depois fui para a Jeep, né? Jeep e Ram, onde eu fiquei o resto dos tempos meus de concessionária, né? Até agora, no mês passado, fundar minha própria empresa, né? Onde eu vendo veículos multimarcas e vendo também o consórcio, que é um dos meus principais papéis, um dos meus principais alvos para poder impulsionar a vida das pessoas e a minha também, né? Maravilha. Eu fico muito feliz porque... o Gustavo tem pouco tempo que a gente se conhece, mas a afinidade é tão grande, né, Gustavo? A gente está trabalhando junto com o consórcio e eu aprendo muito com o Gustavo na área comercial, porque um gabarito desse, um currículo desse é de se invejar, né? Colocar qualquer um aí no bolso. Não é para qualquer um ter um currículo desse que o Gustavo tem. E eu fico feliz, Gustavo, porque você vem desempenhando um papel muito importante no consórcio, na divulgação do consórcio, até mesmo na sua empresa. E antes de você fundar a sua empresa, igual você disse há pouco tempo aí, até mesmo nas outras atividades, você sempre buscou comercializar o consórcio porque você acredita no papel. Não é verdade? Exatamente. Eu aprendi a vender consórcio no ano 2000, né? Eu trabalhava na concessionária na época, até na região da Pampulha. Tenho muita gratidão, né? Que foi a Brasvel, uma concessionária Chevrolet. E lá tinha uma sala dedicada aos vendedores de consórcio. E eu via aqueles caras lá ligando o dia inteiro, né? As técnicas aí de buscar os clientes, elas vão mudando, né? Mas a prospecção, a conversa, né? O contato, isso não muda, porque você precisa realmente ter o contato, a divulgação daquele produto que você está vendendo. E eu achava muito interessante como é que aqueles caras conseguiam ali passar o dia todo fazendo contato, fazendo ligação, talvez faziam lá, sei lá, umas 70 ligações por dia. E me interessei por isso. E é interessante que eu era vendedor de carro, e ele muito novo, eu tinha 23 anos na época. Eu, quando via os vendedores vendendo consórcio
e era aquele planejamento para a próxima compra. Um dia um deles me chamou e falou assim, por que quando você vende um carro, você já não vende um consórcio? Porque ali você já está garantindo a segunda venda, além de vender o papel, que também é interessante. Então, lá no ano 2000, eu iniciando ali na carreira no ramo automotivo, eu já fazia isso, eu já tinha essa visão de longo prazo. E vou te falar, fui muito beneficiado com essa venda, porque os clientes retornavam, os clientes indicavam de novo. E é muito interessante, Nestor, que os clientes, aqueles clientes que compraram consórcio no passado e ainda compram hoje, né, os clientes que têm boas experiências com consórcio, que a grande maioria deles, né, eles são entusiastas e eles replicam isso, eles multiplicam essa prática da venda da compra do consórcio, trabalhar no consórcio, né? Você acha, Gustavo, que esses clientes antigos, né, digamos assim, que já tem aí uma vasta experiência na compra do consórcio, você acha que esses clientes, eles hoje, eles fazem propaganda mais do consórcio, até mesmo porque o consórcio ele mudou de 2008 para cá, depois que surgiu a lei que regularizou o consórcio mudou um pouco, né? Então, inclusive os próprios clientes antigos, eles muitas vezes nos abordam e falam, poxa, o consórcio está bem melhor, o consórcio mudou muito, está totalmente diferente do que antes dessa lei que surgiu. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, você acha que esses consorciados antigos, eles indicam aos seus filhos, aos seus parentes, eles vão passando isso para frente? Eu acho que sim, né? Você mencionou essa lei aí de 2008. Eu já vi algumas situações antigas aí do consórcio, né? É interessante que algumas regulamentações de mercado, elas fazem toda a diferença ali para poder trazer segurança para algumas operações, né? Então, esses consorciados antigos, né? Essas pessoas que conheciam já o papel e veem o benefício, né, dessa... Eu vou dizer assim, dessa regulamentação pelo Banco Central em relação aos consórcios, que traz ali o investimento que você está fazendo num papel, ele ser mais seguro, né? Isso só vai realmente multiplicar essa indicação, né? E assim, só para poder completar, é muito interessante como, quando você vende uma cota de consórcio para uma pessoa, daquela pessoa vem várias indicações. Então, assim, não resta dúvida de que quem usa o consórcio, ele tem boas referências para nos indicar o produto. Bacana demais. Isso é muito gostoso. Eu vou dar um intervalozinho rapidinho aqui e daqui a pouquinho a gente volta com o Gustavo Fontes com mais informações, com mais conhecimento da área comercial aí, falando bastante do consórcio, e tem uma novidade. Ele vai falar também aí da diferença entre o financiamento e o consórcio. Tá bom? Estamos de volta aqui com o Wealth Buster, impulsionadores de riqueza. E agora ela chegou, né? Pegou um trânsitozinho. Né? Essa aqui, gente, é a Jennifer, a famosa Miranda. Miranda do como é que chama o filme lá? Diabo Veste Prada. Diabo Veste Prada. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada pelo elogio, né? E obrigada também por esperar. Realmente a gente conta aí com algumas interferências aí na questão do trânsito, foi o que aconteceu. Mas que bom, já cheguei, porque falar de riqueza é com a gente mesmo, né? Isso aí, ela quer ficar tão rica, tão rápido, mas tão rápido, que ela passa por cima de carro, passa por cima do passeio, estaciona errado, mas enfim. Olha pra você ver, hein? Não conta essas coisas. Não tem conta essas coisas, tem coisa que não pode contar. Mas vamos lá. Gustavo, no bloco anterior a gente estava falando aí das indicações, né? E realmente, depois no intervalo, a gente estava comentando aqui que o consórcio ele cresceu muito nos anos para cá, né? E segundo a ABAC, até a faixa etária também, ela diminuiu um pouco. Antigamente os consórcios eles eram direcionados mais para aquelas pessoas com faixa etária acima de 35, 40 anos. E hoje você vê muitos jovens fazendo consórcio. Isso é sinal de que aquilo que a gente estava falando, as indicações, está passando de pai para filho,
né? O pai às vezes ensina muito o filho, ele fala, ó, você tem que poupar desde cedo, você tem que começar a investir desde cedo, e o consórcio sempre foi a melhor opção para isso, né? Então eu acredito muito que essa geração que está vindo agora, ela já está sendo preparada para isso, né? E educada para isso. No episódio anterior, nós falamos muito na reeducação financeira, né? A cultura que o brasileiro tem que criar, se reeducar na questão financeira. Né? E a Jennifer também fala muito sobre isso, né, Jennifer? Falo, assim, isso é muito importante, isso que o Nestor falou, porque é o que eu mais tenho visto. Como eu trabalho com imóveis, né, eu atendo muitos jovens casais hoje. Jovens casais extremamente bem-sucedidos, e assim, vejo muito lá em Lagoa Santa acontecendo de novos ricos, novos milionários, né? Muitos influenciadores comprando imóveis. Recentemente eu vendi a casa de um desses influenciadores, e assim, eu vejo que eles estão enriquecendo de uma forma absurda. E além de se enriquecerem, né, com essa questão da internet, mas eles estão aprendendo a lidar com dinheiro, né? Nunca foi tão falado sobre isso nas redes sociais, né? Sobre como investir, principalmente em imóveis, né? Imóveis é uma coisa, eu gosto muito de falar que quem investe em terra não erra, né, Gustavo? É verdade. E o consórcio, ele hoje, igual o Nestor falou, mudou esse conceito, né? As pessoas mais velhas eram aquelas pessoas que enriqueciam, antigamente as pessoas enriqueciam quando eram mais velhas, a partir dos 30, 40 anos, começavam a realmente enriquecer. Hoje não, hoje com 19, 15, 20, tem adolescentes hoje ficando multimilionários, né? E aí é necessário aprender a lidar com esse dinheiro, né? E o consórcio nunca foi tão falado, né, gente? Vamos combinar. E é uma ferramenta que é muito utilizada, tanto por jovens quanto por pessoas mais experientes também, né? E eu vejo que você tem uma carreira muito interessante aí nesse sentido, né? Você desenvolveu muito com o consórcio, né? A sua riqueza, seu patrimônio. E hoje ensina pessoas a fazer isso, né? Através do seu negócio, né? Eu vejo o consórcio como uma grande oportunidade para as pessoas se planejarem, né? É uma ferramenta, de fato, que ela pode te dar opções de multiplicar o seu patrimônio. E eu vejo pessoas também que nem têm um grande patrimônio, assim, que você está citando pessoas que já estão em outro patamar, mas o consórcio ele pode ser o início de tudo para isso, né? Sim. É interessante, né? Às vezes eu comento em conversas com pessoas, e é muito legal porque nós aprendemos muito com os clientes. Né? Então, quando você fala, né, desse desenvolvimento da minha carreira em relação a essa questão do consórcio e de crescer através dessa ferramenta, né, eu também cresço pessoalmente vendendo esse papel e aprendendo com essas pessoas. Né? É interessante que às vezes eu tenho clientes que têm ali uma resistência em relação a esse papel e dizem, não, eu não preciso do consórcio porque eu mesmo faço o meu investimento, eu guardo aquele recurso, eu aplico o recurso para eu comprar esse patrimônio que eu quero, seja um veículo ou seja um imóvel. Mas é interessante o seguinte, eu estou falando não dos novos ricos, eu estou falando daquelas pessoas que estão almejando um futuro, almejando ter um patrimônio para poder descansar na velhice, no futuro, ou para poder trazer uma vida melhor para os filhos, enfim. Essas pessoas que estão iniciando nisso. Então, por mais que você seja uma pessoa extremamente organizada, por mais que você consiga fazer ali a sua gestão dos seus recursos, seu patrimônio, você tem uma gestão de um recurso limitado. Porque você vai ali guardando aquele dinheiro, muitas vezes é a sobra do seu orçamento mensal, então você guarda aquele dinheiro lá e aquele dinheiro está lá rendendo alguma coisa numa conta, num CDB, enfim, tem gente que acredite que ainda investe em poupança, você sabe disso, né? Então às vezes não tá rendendo nem 0,5%, né? Pois é, e o detalhe é o seguinte, você coloca aquele dinheiro lá, né, que às vezes até perde mesmo para a inflação, mas você não consegue fazer nada para alavancar os seus negócios. Agora, ao ponto que quando você adquire uma carta de consórcio e você é contemplado, ou se você quiser provocar essa contemplação através do lance,
né? Temos várias estratégias aí para contemplação, com lance embutido, com lance parcelado, né? Tem várias estratégias para essa contemplação, mas à medida que você, ao invés de estar apenas depositando o seu dinheiro lá, vou chamar de sobra do seu orçamento mensal, ali investindo numa poupança ou num CDB e por aí vai, você está aplicando num papel que pode te trazer rentabilidade. Né? Então tem muitos clientes, né, e as conversas são amplas nesse sentido, de que compraram a primeira carta de consórcio, foram influenciados às vezes por um amigo ou pelos pais, igual a gente estava falando aqui, né, Nestor? Compraram a primeira carta de consórcio e ali viram alguma oportunidade de fazer a contemplação ou foram contemplados pelo sorteio. Adquiriram um imóvel, às vezes um apartamento, às vezes uma sala comercial, adquiriram aquele imóvel e aquele imóvel começou a render um aluguel. Fez um upgrade sem estar pensando nisso. E esse aluguel começou a pagar essa carta de consórcio. Isso. Então, uma pessoa que inicialmente aplicava o recurso, essa sobra do orçamento, ele pode reaplicar essa nova sobra numa nova carta e por aí vai multiplicando esse patrimônio, né? Para quem quer guardar dinheiro, guarda no consórcio. Exatamente. É a melhor opção, né? Resumindo. Eu queria dar um exemplo, até estava conversando um pouquinho antes com o Nestor. Ia te perguntar aqui. Isso agora, se esse exemplo que você citou aí anteriormente é esse, não é agora que você vai falar dele, né? Não, esse não é, enfim, né? A gente tem conversado com muita gente, então nós temos um repertório grande de histórias aí, né? De histórias de sucesso em relação ao consórcio, né? E eu falei com o Nestor, as pessoas que compram o consórcio são entusiastas, se transformam em entusiastas, né? E eu tenho um amigo, eu comecei a fazer uma divulgação muito ampla aí da minha venda do consórcio, né? Nas minhas redes sociais, né? Eu fundei a minha empresa no mês passado e um dos meus carros-chefes dessa empresa é a venda do consórcio, e um amigo meu veio falar comigo a respeito de uma grande experiência que ele teve com o consórcio. Eu vou citar essa experiência aqui. Pode citar, Nestor? Lógico, deve. Esse amigo, ele comprou uma carta de consórcio, acredito que influenciado pelos pais. Essa informação eu vou deixar ela para confirmar. Mas, de qualquer maneira, ele comprou uma carta de consórcio imobiliário. E ali ele estava no início do casamento, no início da jornada dele. Ele é um empresário bem sucedido. E ele, com essa carta de consórcio, foi contemplado e ele resolveu comprar lá um apartamento. E são aquelas coisas que só o consórcio pode proporcionar, né? Porque uma coisa boa vai gerando uma nova coisa boa, né? Ele comprou o apartamento utilizando a carta de consórcio dele. Ele tinha pago poucas parcelas do consórcio, ou seja, ele foi contemplado logo no início. E quando ele comprou o apartamento, ele investiu mais uma parte de um recurso que ele tinha nessa compra do apartamento. Aquele investimento que ele fez, mais a carta direcionada para o apartamento, ele já, na assinatura do contrato, já dava direito a ele usar o apartamento. E por algum motivo lá, o construtor, ele teve alguma dificuldade para poder colocar o habits lá em ordem, né? Você que é do ramo imobiliário, você sabe que às vezes essas coisas acontecem. E ele levou 8 meses para poder, de fato, o crédito dele ser liberado para poder pagar lá o construtor. E ele usou uma expressão... Mas não por culpa da administradora. Não por culpa da administradora, não por culpa processos burocráticos dos órgãos públicos. E mesmo que fosse um financiamento, se ele tivesse feito um financiamento, seria o mesmo trâmite. Entendi. Tá? Porque o habits é necessário para poder fazer esse registro. E estava previsto, e o construtor, ele estava tranquilo em relação a isso, porque ele sabia que levaria um tempo para ele fazer o habits e para ele receber. Mas esse amigo meu, você vê que ele foi contemplado rapidamente. Provavelmente essa construção lá, esse imóvel que ele comprou, ele foi um dos primeiros a comprar, então o habits nem estava sido liberado ainda, mas ele já queria tomar posse do apartamento que ele havia comprado. E esses 8 meses que levou para o crédito, que ainda estava no poder dele, vamos dizer assim, ser liberado para o construtor, ele foi sendo corrigido. Né? Então, à medida que... Quando um cliente ele é contemplado, e ali o crédito dele está liberado,
esse crédito que foi contemplado para ele cai no fundo de investimento, não é isso, Nestor? Ele vai para um fundo de investimento, hoje é o CDI, né, que está rendendo mais, aí 0,8, 0,9 ao mês. Então imagine, esse rapaz, ele me contou, e o que me chamou mais atenção nessa história que ele me contou foi a seguinte: Gustavo, eu havia pago poucas parcelas do consórcio, vou imaginar que hoje seja 500 mil, tá? Só para a gente poder dar um número aqui hipotético. Eu tinha pago poucas parcelas desse consórcio e esse consórcio rendeu durante 8 meses sobre essa aplicação. E eu tive a rentabilidade de uma aplicação que hoje, por exemplo, se a gente fosse citar de 500 mil, que eu não tinha. Ele não tinha o capital. Não tinha o 500 capital. mil. Ele não tinha 500 mil. Ele pagou as parcelas. Ele tinha pago pouquíssimas parcelas. Então, nem de longe era 500 mil. E ele teve, durante 8 meses, uma rentabilidade sobre 500 mil que ele não tinha ainda esse dinheiro. Não, ele foi duplamente beneficiado. Né? E eu vou te falar, casos igual ao dele, né? Eu já ouvi outros casos, né? Quando a gente está conversando lá no escritório... Vou contar vou puxar um gancho agora de uma coisa que me veio aqui, assim, muito parecido com esse caso. Eu vendi, inclusive, de uma casa de um influencer lá em Lagoa Santa recentemente, não tem o quê? Um mês. E aí eles fizeram uma negociação que entrou um imóvel no negócio e ele tá tirando a habits da casa. Mesma coisa. E essa cliente está com financiamento aprovado, né? Ela até sugeri que ela aproveitasse esse tempo para fazer um consórcio. Mas ainda estamos no processo de análise de se eles vão fazer isso mesmo. Aí, o que aconteceu? O habite ainda está em andamento. A cliente está com financiamento, né, aprovado, mas ainda não pôde tirar por causa do habite. A mesma situação. E agora o cliente a prefeitura pediu para fazer um outro reparo na casa para liberar essa questão da habite. Isso acontece. Isso é muito comum no mercado imobiliário. Completamente comum. Né? E ainda, se ela tivesse feito um consórcio, ela já estaria rendendo a mesma coisa, igual o seu amigo. Exatamente, porque quando você toma decisão de compra, você já está contemplado. Já. Né? Ou você está para contemplar, você está observando ali qual que é o lance daquele grupo, e por aí vai, né? Vamos pensar que tem pessoas grande parte dos consorciados aí são sorteados também, que é uma... Acontece demais esse tipo de coisa com o consórcio, né? Eu recentemente, uma cliente, eu também sugeri para ela fazer o consórcio, ela fez, na primeira assembleia ela foi contemplada, e está comprando o lote, eu estou fazendo o trâmite agora, está comprando o lote com a carta de consórcio. Acabei de finalizar o processo dela. Olha para você ver. Primeira assembleia. Olha para você ver a dinâmica do consórcio. Esse seu amigo, ele não tinha esse capital de 500 mil. Contemplou, ficou 8 meses rendeu aí 0,8, vou colocar 0,8, 27 mil reais para ele em 8 meses. Ou seja, olha as possibilidades que o consórcio traz para você, né? Então, por isso que eu sempre bato na tecla que é o seguinte: a educação financeira começa pelo consórcio. O brasileiro, ele tem que criar a cultura de começar a olhar as páginas de economia, né? Antigamente, igual o Salomão citou no episódio anterior, antigamente o consórcio era a página policial, hoje é a página de economia, né? Então hoje você tem que criar a cultura de olhar a economia brasileira, de olhar investimentos, qual que é o melhor investimento, o que eu vou comprar, o que eu não vou, o que eu tenho que fazer. De repente você tem um dinheiro, está aplicado, colocou ele numa aplicação, e você não quer tirar aquele dinheiro da aplicação, faça o consórcio. A rentabilidade daquela aplicação te paga as parcelas, né? A famosa alavancagem de patrimônio que nós citamos aqui no episódio anterior, e você contempla sem mexer naquele valor que está aplicado, e com aquela contemplação que você teve ali, você compra um imóvel, você compra um bem, e esse bem se paga, né? Você aluga, por exemplo, no caso do imóvel, você aluga esse imóvel, e o aluguel do imóvel, que geralmente é maior do que a parcela, paga a parcela.
e aquilo ali você vai fazendo alavancagem de patrimônio. Você vai crescendo o seu patrimônio e sem mexer lá na sua aplicação. Deixa eu só contar uma historinha aqui. Eu tenho um amigo, tem até muito tempo que eu não o vejo, e eu vou até ligar para ele essa semana. Ele trabalhou com táxi alguns anos atrás, e depois veio os aplicativos e o táxi ficou ruim. Ele desistiu do táxi, vendeu o táxi dele e comprou um carro para ele. Foi trabalhar na Uber, nesses aplicativos. E ele começou a aplicar o dinheiro dele e tal, fez um consórcio, sabe, vamos fazer um consórcio aqui. Fez um consórcio, foi contemplado, comprou um carro. E ele trabalhando com o dele. Comprou outro carro, alugou. O aluguel pagava mensal do veículo que ele comprou no táxi, pagava ali mais ou menos as 5, 6 prestações do consórcio que ele fez. E ele foi, poxa, eu vou fazer outro. Começou a fazer consórcio. Aí fazia um consórcio maior, porque ele não tinha conhecimento de que se você fizer uma carta de crédito de 200 mil, você pode colocar 4 carros que custam 50 nela. Ele não tinha esse conhecimento. Na época que ele fez, ele não, se ele tivesse me perguntado, mas ele fez com outra pessoa que na época ele não sabia que eu estava trabalhando com consórcio. E aí o que acontece? Ele fez e foi contemplado em uma. Hoje ele tem mais de 20 carros trabalhando com aplicativo alugado. Hoje ele troca os veículos dele com a programação do consórcio. Olha para você ver o patrimônio que esse cara criou. Hoje ele tem acho que são 22 carros, todos eles alugados, ele não roda mais, e aquilo ali está gerando para ele uma renda passiva extraordinária. Então o consórcio hoje ele te dá muita opção, muito leque. E ele serve até para sua aposentadoria lá na frente. Sem dúvida. Não é verdade? É. Eu estava falando com o Gustavo aqui, a gente vai fazer o Gustavo veio de concessionárias das maiores, né, Gustavo? Das grandes empresas. Uhum. E financiamento, Gustavo. Você que trabalha com consórcio e tem a sua empresa hoje que vende carro zero, carros usados, seminovo, né? Qual que é a diferença? A diferença é muito grande, é gritante a diferença do financiamento automóvel e para o consórcio? Uma coisa muito importante, Nestor, a gente sempre entender quais são as vantagens de um produto e de outro produto, né? Eu costumo até nas conversas com esses clientes não demonizar o financiamento, porque tem muita gente que consegue realizar algumas coisas através do financiamento. Mas a gente falar de uma maneira crua, assim, de uma maneira direta sobre a questão do financiamento e a questão do consórcio, a gente pode entender o seguinte. Primeiro, se for um financiamento real, aonde você está pagando de fato ali o custo efetivo daquela operação de financiamento, sem sombra de dúvidas, ela será ele terá um custo muito maior do que o consórcio. Porque o consórcio, se a gente fizer uma conta e dividir a taxa de administração pelo período lá do pagamento da sua cota, dá irrisoriamente zero nada, vamos dizer assim, né? E quando, zero nada é ótimo. É uma brincadeira, né? Mas é isso que o Nestor falou. E o financiamento, um financiamento real hoje aí, com taxas reais, você vai pagar acima de 1,5% se você for um correntista bom de um banco que está te oferecendo... Já até respondeu, né? 1,5%. Mas mais interessante falar sobre isso é o seguinte, né? Você citou a questão desses 4 carros que o seu amigo lá pode colocar numa carta de 200 mil, né? A gente ouve muito falar hoje, né? Na verdade, assim, eu queria até voltar um pouquinho no passado, você falou também do passado, né? Antigamente a gente ouvia muito falar, e eu lá nos meus tempos de início de venda de consórcio, eu lembro que vários clientes, eu na época até usava esse argumento, porque você vai aprendendo com os clientes, né? O que ele tá, quais são as motivações dele comprar ali aquele produto, e você acaba entregando essa motivação para outro cliente, o cliente faz sentido, ele segue ali naquela compra, né? Uhum. E eu ouvia muito falar assim, a gente precisa sempre de uma dívidazinha, né? Precisa de uma dívidazinha para a gente poder crescer, fazer patrimônio, essa coisa toda. Ouvia, talvez a explicação ela era diferente,
né, do que hoje a gente pode colocar como uma realidade, mas vamos dizer assim que no fundo é a mesma coisa, né? O que eu entendo? O consórcio não é uma dívidazinha, né? O consórcio é um investimento. É uma poupança forçada. É uma poupança forçada e é um investimento, porque ele te dá várias oportunidades à medida que você fez aquela carta. Quando você faz um financiamento automotivo, um financiamento de imóvel, você já faz aquilo para uma coisa que você precisa imediatamente, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo, mas vocês vão entender. Se você planejar uma viagem de férias com a sua família num resort lá no Nordeste, você vai pagar 20 mil reais. Você planejou com 1 ano de antecedência. Uhum. Agora, se eu quiser ir para um resort no Nordeste amanhã, quanto que eu vou pagar nessa viagem? Uns 25 mil reais. O que eu estou querendo te dizer? Toda compra que você vai fazer que é imediata, ela custa muito mais caro do que a compra planejada. Sem dúvida. Então, quando eu planejo a compra, eu não sei o que eu vou comprar, eu não sei o carro que eu vou comprar, eu não sei onde eu vou comprar esse imóvel, mas eu sei que eu vou comprar, eu sei que eu vou fazer essa compra. Então, eu planejo essa compra. Então, eu tenho uma compra muito mais barata do que a compra do financiamento, que eu estou falando do custo financeiro para poder fazer isso. E é uma coisa interessante que as pessoas que poupam, as pessoas que trabalham com essa questão financeira bem direcionada, a vida dessas pessoas melhora. Então você pode hoje fazer uma carta de crédito de 100 mil reais ou de 200 mil, vamos te falar aí que um SUV hoje, né, está custando na casa de 200 mil reais, mas você pode daqui a alguns anos você melhorar a vida e sua vida vai melhorar. E aí você fala assim, não, eu estava comprando um SUV de 200, mas eu quero uns de 300. Uhum. E você pode, no meio desse caminho, se você ali já foi contemplado, vamos imaginar, você foi contemplado com a carta de 200. Mas naquele meio tempo ali, você fala, cara, mas agora eu quero um de 300. Você pode fazer uma nova compra de uma outra carta. Uhum. Você pode comprar uma outra carta de 100 mil reais, por exemplo. Trabalhar aí com o auxílio do seu consultor do consórcio para você fazer a contemplação dessa carta de 100. Então você pode juntar essas cartas e comprar um bem de 300 que você queria. Então assim, essa flexibilidade só o consórcio vai te dar. Sim. Ao passo de que se você hoje quer comprar o carro de 300 mil, você teria que aportar os 300, tirar às vezes do seu investimento que você tem lá em outra coisa, ou você teria que já fazer um financiamento ali, que é a contratação desse crédito mais caro no início. Enfim. E pagar juros, né? E pagar juros. E que no consórcio você Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Para quem está nos assistindo, que quer começar a investir, tá? Não importa a idade. Mas vamos supor assim, né? Quem está querendo começar a investir em consórcio, que já tem um carro, já está trabalhando, tem um bom trabalho, que tem carro. Você acha que é melhor a pessoa comprar pela primeira vez, pelo primeiro investimento, primeiro consórcio que a pessoa for comprar, de uma carta de carro ou uma carta de imóvel? Bom, eu venho do ramo automotivo, né? Sim. E eu sou obrigado a falar isso porque nós vamos imaginar, no Brasil ainda tem uma diferença do que tem às vezes no resto do mundo, né? Mas nós já vivemos essa realidade, né? Você compra um veículo, o seu veículo anualmente ele vai desvalorizar. Sim. Né? Então, sim, é uma tendência realmente, né? Eu vou te falar, no Brasil tem uma vantagem que depois de um certo tempo, é interessante que os carros mais velhinhos, né? Ele depois estabiliza a desvalorização desse carro, né? Os antigos, né? Os antigos e tal, mas não só isso, né? Às vezes mesmo quando o carro está ali com 10 anos de uso, ele já não cai o preço como cairia no início. Mas a gente não está falando, não é para esse público aqui, né? Na verdade, a gente está falando para o público que está alavancando e querendo impulsionar a sua riqueza, né? Então nós sabemos que o quê? O veículo ele vai perder valor. Nós precisamos usar o veículo e a gente tem que entender realmente que o veículo é um bem de consumo que vai acabar. Isso. Agora, eu estou fazendo isso com uma visão de investimento.
Então, uma pessoa, né, respondendo a sua pergunta, eu já dei muita volta, né, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o ideal é a pessoa comprar o consórcio de imóveis. Porque compra ali num local, às vezes aonde não teve aquela valorização tão grande, né? Então você comprou um consórcio, você não está pagando juros, você está planejando o seu futuro através daquela carta de consórcio, a gente está falando de uma carta de consórcio imobiliário, né? E você utilizar esse consórcio imobiliário para investimento, você vai aplicar ali num imóvel, numa região, você que é do ramo de imóveis, pode explicar isso melhor, numa região que está com uma tendência de valorização. Sim. Então você de fato vai multiplicar o seu patrimônio. Então vou puxar o gancho para mim, igual você falou. Vamos lá. Recentemente não, hoje mesmo eu acordei de manhã, abri o meu grupo de WhatsApp de corretores lá de Lagoa Santa e apareceu uma oportunidade de uma sala num lugar maravilhoso, lá em Lagoa Santa, cobiçadíssimo, por 110 mil. Olha que interessante. Uma carta de crédito aí de 100 mil já estava na mão. Uma sala dessa para começar a rentabilizar num lugar que é super procurado, desejado. Não tem carta, não tem sala lá para vender, só para alugar. Olha que interessante. É muito interessante. Eu vou até falar essa questão da sala comercial. Para poder montar minha empresa, eu estava precisando de uma sala, né? Então eu comecei a fazer algumas pesquisas e conversando com amigos que estão numa área nobre aqui de Belo Horizonte, que eles alugaram uma sala comercial, estão com um contrato mais longo, e quando eles alugaram essa sala comercial, ainda estava em desenvolvimento ali um prédio comercial maravilhoso, numa região nobre de Belo Horizonte. Então, esses amigos ainda estão pagando um aluguel um pouco menor. Mas eu quero citar o seguinte, porque a gente está falando de valorização. Quem comprou essa sala lá no início, talvez essa pessoa com a carta de crédito ali tenha oportunidade na mão, tem uma oportunidade ou tem o crédito? Né? Quem comprou no início, comprou a sala no valor muito menor. Exatamente. Hoje, os novos inquilinos dessas salas estão pagando o dobro do que esses amigos meus antigos estão fazendo. Os meus amigos antigos também já sabem que na próxima assinatura do contrato lá, eles terão um reajuste acima da média, porque realmente a sala está... A valorização aconteceu, valorizando, né? E isso acontece, igual essa sala que eu estou te falando, o aluguel lá é no mínimo R$ 2.500. Pois é, paga mais do que a parcela. A sala vale 110 mil, ou seja... Paga mais do que a parcela 20%, do consórcio. Mais de 20% do valor do imóvel. E é interessante... Isso não é normal. É uma média de valorização de locação em torno de 0,5% do valor do imóvel. Quando dá 10%, é um lugar muito cobiçado, muito desejado. Realmente com muita escassez, né? Então, 20%, poxa vida. Quem quer comprar uma sala, fala comigo que Lagoa Santa tem boas opções. Gustavo, Gustavo. É isso. Eu assim... É muita coisa que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando de consórcio, falando de investimento. Mas o que acontece? Você é um cara fantástico e conhecidíssimo no mundo, no ramo automobilístico, digamos assim, né? É automobilístico mesmo? Fala, não? Chama de ramo automotivo, né? Automobilístico exato, né? Seja de competições, né? Então, o que acontece? Você é muito conhecido nesse ramo das grandes empresas que você passou e pelo seu know-how que você tem aí diante desses financiamentos, do consórcio, até mesmo do consórcio que você vem desde 2000 trabalhando dentro das próprias concessionárias. Qual conselho você daria hoje para esses jovens que estão chegando, para as pessoas que investem no consórcio? Qual conselho você daria? Porque o que acontece? A gente está falando muito no imediatismo, né? Você citou aí há pouco tempo atrás, para você fazer uma viagem amanhã, é imediato, você vai gastar, você vai pagar mais. E se você planejar, você vai pagar muito mais barato. Qual conselho você daria hoje para as pessoas que procuram fazer um investimento,
fazer um planejamento. Qual conselho você daria para essas pessoas hoje? Bom, eu vou te falar o seguinte. Um dia desses aí eu ouvi de um influencer na rede social, e ele falava sobre o plantio, por exemplo. Se você plantar aqui uma semente de limão, né? O que vai nascer? Limão. Vai nascer limão. E você querendo fazer uma limonada, né? Você querendo desfrutar daquela fruta ali, você deixaria de regar aquela semente? Né? Você deixaria de investir o seu tempo ali naquela semente e tal? Você não deixaria. Né? Você quer tomar um suco de limão. Né? Então você vai plantar, você vai adubar a terra, você vai cuidar, você vai querer desfrutar daquilo que você plantou. Né? A vida é uma grande semeadura, né? E a gente de fato só vai colher aquilo que nós plantamos. Né? Então, o que eu diria pro público? Você está falando dos mais jovens, né? Nós já estamos numa idade que a gente já tem essa... Nuzenta. Nós já podemos falar para os mais jovens. Podemos dar conselho. Você é bem mais jovem do que eu, né, cara? Eu até te agradeço aí pelos elogios que você me fez, pelo que você falou sobre isso, né? Mas eu, de fato... Durante a minha vida profissional, né, eu estando na liderança, eu fui uma pessoa que impulsionou muita gente. Né? Eu posso dizer que eu impulsionei muita gente para a riqueza. Sim. Né? Seja clientes, às vezes ajudando-os a fazer as melhores escolhas, ou seja, Com certeza. com os profissionais. Né? E eu hoje colho os frutos disso. Né? De quê? De entender como é que funciona o mecanismo de uma venda, de como é que funciona o mecanismo do mercado, de como é que eu posso empreender para mim. Né? Eu já empreendi para os outros, mas à medida daquilo que eu cresci, que eu fui aprendendo, como é que eu posso empreender para mim e colher esses frutos sobre isso? Né? Então, voltando, o conselho que eu dou para os jovens é: invista os seus recursos, invista o fruto do seu trabalho, dos seus melhores anos de trabalho, aonde você está com toda a energia para garantir o seu futuro. Sim. E de maneira consciente, né, de maneira intencional, você deve, de fato, fazer investimentos que sejam inteligentes. Né? A gente fala muito sobre consórcio porque a gente vive isso na veia. Né? Então, nós estamos falando aqui do consórcio e de outros investimentos. Né? Invista em consórcio, mas invista em imóveis. Mas você tem hoje R$100 mil para comprar uma sala inicial? Não, mas você tem uma parcela de R$1.000 e poucos que você pode pagar para ter uma carta de consórcio para poder ter essa sala. Então, os melhores anos dos jovens, aonde você muitas vezes ainda está morando com os pais, tem uma baixa despesa, você não tem os filhos, você não tem uma série de obrigações, pegue esse recurso, invista no nosso papel que é o consórcio, né, para você poder investir em imóveis, para você poder ter um galpão e por aí vai. Né? Então eu daria esse conselho. Ô, Gustavo, eu tenho uns amigos, eu tinha 18, 19 anos na época, e eu via meus amigos que tinham moto, já pilotavam, e eu sempre gostei de moto, mas não ando, mas eu sempre gostei. Falei, vou comprar uma moto. E chegava para eles, falei, como é que você comprou essa moto? Fiz um consórcio. Isso aí há muitos anos atrás. Fiz um consórcio. Como é que funciona? Assim eu vou pagando por mês ali e tal. E fui contemplado e continuo pagando. E eles sempre estavam renovando esse consórcio. Pagava ali as parcelas 48, 36, 48 meses. E então de 3 em 3 ou de 4 em 4 anos eles estavam ali trocando as motos, sempre pegando moto zero. E foi aonde eu comecei a fazer consórcio lá atrás, há muitos anos atrás. Então hoje para esses jovens de 20 e poucos anos, o ideal é iniciar no consórcio para ter uma estabilidade financeira no futuro. Médio a longo prazo. Exatamente. É isso aí, né? Às vezes a gente precisa do carro, né? Precisa da moto. E também a gente precisa dos nossos sonhos, né? Também não vamos ficar pensando também que a gente só vai fazer escolhas para poder enriquecer. Né? Nós precisamos de viver.
né? Usufruir também. Então, é durante o período da nossa vida que nós vamos usufruir. Né? Então, assim, é muito interessante, de fato, você fazer uma compra planejada de um bem imóvel, de um veículo, por exemplo, de uma moto, né, sem pagar juros. Isso é fantástico. No consórcio você consegue fazer isso. Se um jovem hoje, então, começa a fazer um consórcio de imóvel, onde o prazo na administradora que a gente trabalha é de 180 meses, que dá 15 anos, se ele faz aí um jovem de 20 anos hoje, ganhando um salário mínimo e meio, 2.000 e poucos reais, não é isso? Ele tem condições ali de tirar 800, 900 reais para adquirir uma carta de imóvel com 20 anos. Com 35 anos ele já tem um imóvel quitado. Não é verdade? E vou te falar... E a época que ele vai estar casando, né? Sim. Hoje em dia, sim, né? Antigamente casava-se mais cedo. É verdade. A época que ele vai estar casando. Ou seja, ele já vai entrar para dentro do imóvel dele, quitado, né? E isso se ele não conseguir antes, a contemplação. Né? Agora, se ele for sorteado. Não, porque se ele... Porque o planejamento é isso. Se ele for sorteado e ele falar, não vou comprar agora porque eu tô morando com os meus pais, então para que eu vou ir para lá para pagar um condomínio ou ter uma despesa de água e luz, alguma coisa assim? Eu vou deixar a carta rendendo, né? Vai para o fundo de investimento e vai render aquilo ali, e lá no final dos 15 anos ele vai ter aquela carta que ele fez de 100, 150 mil ali, por exemplo, vai estar valendo 200. Né? Não é verdade? Ou compra o imóvel e aluga, tem um bem... Ou compra o imóvel e aluga. Outra coisa, né? Porque a gente, de fato, está falando muito na aquisição, né? Mas é uma coisa muito interessante. A gente, no nosso meio, a gente ouve isso todos os dias. Que é o famoso ágio, né? Eu nem gosto de usar essa expressão, né? Mas, enfim... Mas existe. É a expressão que existe, mas vamos lá. Não tem como escapulir. São aquelas pessoas, vamos chamar de sortudos, né? Que compram a carta de consórcio, são contemplados no início e fazem dinheiro em cima dela. E vendem aquela carta de consórcio por um valor que eles nem pagaram ainda. Então nós sabemos disso, né? Tem pessoas que pagaram lá 2 parcelas e vendem a carta por quantas parcelas? Né? 10, 20 parcelas a mais. O crédito ali já está contemplado, né? E a pessoa que está comprando aquela carta contemplada e pagando essa bonificação, né, de parcelas, ela consegue ver o valor de não pagar juros, né? E é uma coisa muito interessante que eu vou falar sobre isso, que eu acho que faz muito sentido nisso pelo seguinte: as pessoas que eu mais converso e que compram as cartas de valores maiores são empresários. Sim. E você sabe, né? Você lida com pessoas de alto padrão, né? Pessoas ricas, que são investidores e conhecem ali das formas de gerar riqueza, né? Esses empresários, eles investem no consórcio. Pesado. Eles têm várias cartas de consórcio e eles fazem essas transações de uma maneira muito natural. Muito. Verdade. Né? Então, assim, ontem, por exemplo, eu fiz uma consignação de um carro de um empresário, né? Um grande empresário que está em crescimento, em franco crescimento. E a gente está falando lá sobre que carro que ele vai adquirir, né? Enfim. Ele não tem a menor necessidade de vender o carro, os carros que ele tem hoje, para adquirir outro carro, né? E ele falou: Gustavo, eu vou avaliar lá as minhas cartas de consórcio. Essa foi a fala dele. Legal. Eu vou avaliar as minhas cartas de consórcio, vou ver o que eu tenho lá, às vezes mais propício para eu realmente contemplar agora essa carta. Para trocar de carro. E nós vendemos o meu carro com mais tempo. E aí eu vou te falar de novo sobre a urgência. Se você tem um carro seminovo e você tem a urgência de vender, você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro. Se você tem tranquilidade para vender, igual é o carro dele, que é um carro impecável, ele não entrega de graça. Ele não vai entregar de graça. Então, por exemplo, qual que é o pedágio que você paga para uma concessionária quando você entrega o seu carro seminovo lá na hora da compra? Você não quer ter contato com o comprador, né? Às vezes a gente fica ali com receio de quem que nós vamos negociar. Hoje o mundo realmente tem muito risco aí, né? Nesse sentido.
né? Você não tem tempo, você não quer lidar com as pessoas e você também não tem expertise para poder fazer isso. Então você acaba entregando o carro na concessionária com ali talvez 20% de deságio, porque a concessionária vai ter custo para poder, o custo do capital, vai ter assessoria, o custo fiscal, o custo funcionário, vai dar garantia, vai ter várias coisas, então não é só lucro. Mas você vai estar pagando isso de uma maneira ou de outra, porque você tem uma urgência para poder fazer essa troca. A avaliação do bem, então, é muito abaixo da tabela FIPE? Ela tem aí 25%, 30%, depende realmente, não tem um padrão exato. Então, se o carro hoje, eu vou lá vender meu carro hoje que custa 50 mil. Eu fui contemplado, quero comprar um negócio ali urgente, tenho que entregar meu carro para mim poder pagar o lance. E aí eu falei, poxa, eu tenho que vender meu carro rápido, porque senão eu vou perder a contemplação. Um exemplo, né? Meu carro vale 50, eu chego lá na concessionária ali, eles podem pagar 30, 35? Pode pagar 30, 35, dependendo do veículo. Você está falando de um carro hoje de 50 mil, é um carro mais antigo, né? Então, assim, quando você... um exemplo. Vamos que seja um carro de 200. Em média, você vai perder ali entre 20% e 25% em relação à tabela. Você vai ter essa perda em média. Mas por que você vai ter isso? Porque, de fato, o concessionário, além da venda e além da previsão de lucro, porque todo mundo trabalha com essa margem, né? A concessionária tem as despesas. Mas o ponto que eu estou falando nem é esse, Nestor. O ponto que eu estou falando é o seguinte, eu tenho uma carta de crédito, vamos voltar lá nos 200 mil? Eu tenho uma carta de crédito de 200 mil. E eu sou uma pessoa que roda em carro de 200 mil, você está entendendo? Então, esse carro teve o deságio ali dos anos, né? Eu estou vendendo um carro com 3 anos de uso, por exemplo, né? Então, aquele carro que hoje, 200 mil, eu estou vendendo por uns 130, alguma coisa nesse sentido, mas que se eu entregar na concessionária, eu vou entregar ali por 110, por 105. Só que se eu tenho uma carta de 200 mil, o que eu faço? Eu pego a minha carta, eu tenho o poder de negociação de uma compra à vista, né? Então eu chego na concessionária e falo assim, eu estou comprando à vista o carro, porque o crédito cai ali com pouquíssimo tempo. Né? Então eu compro esse carro à vista e eu tenho o tempo ali para eu poder entender o que eu vou fazer com o meu carro usado. É isso aí. Entende? Então, esse carro usado que eu estou vendendo, eu estou com a carta contemplada, já comprei o bem. Esse carro, eu, por exemplo, até faço esse serviço. Né? Eu pego o seu carro usado, vendo, e o custo que eu te cobro para poder vender esse carro é infinitamente menor do que uma concessionária cobraria. Então, voltando a falar, quem planeja, quem tem ali a visão de longo prazo e já está investindo numa carta de consórcio para poder fazer isso, ele tem essas possibilidades. Ao passo de quem não está planejado, de quem precisa das coisas imediatas, e você vai precisar de trocar de carro, você vai precisar de fazer aquisições, mas sem planejamento você vai pagar mais caro. Tudo então gera em torno do planejamento. Sem dúvida. Imediatismo para o consórcio não funciona. Também para o consórcio não funciona também imediatismo. Embora, né, se você quer fazer algumas coisas imediatas, eu vou ter que citar um exemplo também. E esse exemplo eu até mandei na hora uma mensagem, né? Tem um amigo que faz a mesma coisa que eu. Ele também vende consórcio, ele também vende seminovos. Ele trabalha também no ramo automotivo e o consórcio também é um papel importante para ele. Esses dias ele estava vendendo uma moto BMW e aí ele fez uma conta matemática ali, que é aquele consórcio que a gente paga 50% até a contemplação. Ou pode usar 50% de lance embutido, né? Então ele fez uma carta de crédito para um cliente, considerando os 50% da carta, considerando os 50% da contemplação e entendendo como é que funcionava o grupo, ele também fez um aporte que a pessoa precisava dar para poder pegar essa moto BMW. Então, como é que ficou o final disso? Tá? O cliente comprou uma carta já pagando 50% da parcela só. Reduzida. A parcela reduzida. Utilizando 50% de lance. E aportando mais 18 mil reais numa moto de 60. Ele só desembolsou 18 mil? Só desembolsou 18 mil para dar o lance. E aí vem
aquilo que você comentou. Na primeira assembleia, ele foi contemplado. Maravilha. Então, dentro disso ele está pagando lá, sei lá, R$800 na parcela, né? Tá pagando lá de uma moto de R$60 mil, tá pagando lá, se não me engano, R$800 ou R$900, não vou me lembrar agora, mas também isso nem tão importante. Se quiser saber, entre em contato com a gente depois, a gente faz essa isso conta. Aí. Mas o mais interessante, desembolsou R$800 mil, tá andando uma moto BMW de 60, é uma moto seminova, né? E pagando uma parcela pequenininha. E que às vezes esses R$900, hoje em dia nós sabemos disso, se você não tiver um compromisso, não guarda. Você vai pulverizar esse valor. Vai, não guarda. Você acaba tendo alguma coisa para gastar. Você, eu tenho aqui esse dinheiro, você acaba emprestando para alguém ou ajudando, sei lá. Não gasta, não investe. Exatamente. A gente acaba pulverizando mesmo. Né? Enfim. Olha, eu acho que o nosso tempo já está... Eu deixo só... O Gustavo falou aí de entrar em contato conosco. Uhum. Em qualquer lugar aí do vídeo, aí na sua tela, vai aparecer o nosso QR Code. É só direcionar seu telefone para a tela, vai aparecer o QR Code aí, vai aparecer as nossas redes sociais, o número de contato. É só entrar em contato conosco lá para a gente explicar tudo direitinho como é que funciona o consórcio. E aproveitando a oportunidade, Gustavo, deixa seu contato também aí para a turma. É isso aí, então. Ó, a minha rede social é @GutoFontes, é uma rede social pessoal, mas lá você vê também a minha rede social empresarial, que é @RazakAutos. Mas vai na minha rede social Guto Fontes que você vai ver lá. E o meu telefone, para passar o telefone? À vontade. Meu telefone é 31 99198 8705. Consórcio, veículos, venda de veículos novos, usados e por aí vai. Tá, a Razak pega o veículo usado também, né? A Razak também compra o seu veículo usado, se você quiser, tiver alguma necessidade de vender rapidamente o carro usado, a Razak também compra o seu veículo usado, mas a Razak tem o grande diferencial da Razak nisso aí, porque nós queremos gerar riqueza para as pessoas. Você então, quer ser um impulsionador de riqueza. Impulsionador de riqueza. Então, aliás, já é, né? Eu pego o carro usado da pessoa, vendo o carro usado para ela. E essa percepção de um lucro maior na venda, ela vai ter através dessa venda que a Razak vai fazer para ele. E ela pega esse recurso e oferta de lance no consórcio. Se o cliente também tiver um consórcio e quiser fazer isso, a gente também tem essa ferramenta. Maravilha. Procure então a Razak Autos. A Razak Auto. Onde que fica, hein? O nosso escritório fica lá no bairro Calafate. No Calafate, maravilha. Entre em contato então com o Gustavo, que deixou aí seu número, para que você possa negociar o seu veículo novo, seminovo e 0 km. Lá na Razak Auto. É isso aí. É isso aí. Show de bola. É uma presença ilustre e foi muito bom ter você aqui conosco. Obrigado, obrigado pelo ilustre, né? Obrigado pelos elogios. Muito bom sempre satisfação, cara. Escutar pessoas que impulsionaram riqueza, né? Você aí nesse mercado de automóveis aí com tanta maestria, né? Nestor também tá aí no ramo de consórcio há quanto tempo, né, Nestor? Aprendendo todos os dias. Eu já tô aqui há 16 anos no mercado imobiliário, né? E assim, impulsionando riqueza para as pessoas, né? E agora ainda mais com o consórcio, que realmente é algo que vale muito a pena. Não, o que a gente pode deixar para finalizar esse programa é que o consórcio, como diz o nosso querido Salomão, você pode tudo. Quem tem consórcio, pode tudo. Pode tudo. É uma frase que eu vou levar para a vida também. Né? Salomão estiver assistindo a gente, ele foi fantástico com essa frase. Quem tem consórcio pode tudo. E eu quero finalizar com um dado aqui que me chamou bastante a atenção sobre o consórcio imobiliário. Em setembro, o número de participantes ativos foi de 2.006.496 consórcios ativos, participantes. Um aumento de 24,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Coisa assim, absurda, né? 2 milhões de pessoas. Os números não mentem. Não mentem. Então tá aí os números para os céticos, dados da ABAC, entenderem como é que... Isso. Os céticos, para você que é cético, começar a entender que os números não falham. E é por isso que nós estamos aqui, para te ajudar a impulsionar a sua riqueza através do consórcio e através do conhecimento que nós já temos uma longa estrada aí para te assessorar, não é mesmo? Maravilha.
Então foi mais um Wealth Busters, Impulsionadores de riqueza. E até a próxima.